espantar, nos ensina a amar, quer nos salvar. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar união. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar união. Cantai ao Deus de amor, o Deus que une raça, povos e nações, e com uma só mensagem atrai e aproxima gerações. Nos dá valor, coragem e força a espantar, nos ensina a amar, quer nos salvar. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar união. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar união. Cantai ao Deus de amor, o Deus que une raça, povos e nações, e com uma só mensagem atrai e aproxima gerações. Nos dá valor, coragem e força a espantar, nos ensina a amar, quer nos salvar. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar união. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar união. Olá, irmãos e amigos, bom dia. Vamos orar? Senhor Santo, muito obrigado por Tua palavra. Te rogamos que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, para o que o Senhor quiser falar com cada um de nós. Te agradecemos por nossas famílias, por nossos vizinhos, por todos quantos nos circundam. Que sejamos, Pai, seus instrumentos, mas que nessa manhã, Pai, possamos ser encorajados, alimentados, apaziguados pelo amor que vem do Teu trono. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se a gente fosse dar um título para essa aula, esse título seria Menino Jesus, Homem Jesus, Deus Jesus. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser um menino. Essa frase de Leonardo Boff é uma frase muito interessante e que mostra de forma bem resumida o que Deus fez por cada um de nós. Nesse dia de Natal, nós não damos o maior presente, nós recebemos o maior presente, o próprio Cristo. Vamos lá, em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6 até o 11. Fala assim: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, escravo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Aqui nós vemos uma coisa muito interessante, que são dois estágios da servidão de Jesus. No primeiro estágio, Deus, lá no seu trono, ele se faz homem. O versículo 8 fala exatamente isso. Formando-se semelhante aos homens.
Mas ele não para aí. A humilhação de Deus, ela foi ainda mais profundo. Ela ainda foi numa posição ainda mais inferior. No segundo estágio da servidão, esse homem, que se tornou servo de homens, obedece até a morte por crucificação, que foi uma mistura de tortura, mais humilhação, mais zombaria, mais maldição, que foi a separação dos homens e a separação do Pai. Ele, lá na cruz, ele falaria Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Essa separação, ainda que momentânea, de Cristo com relação ao Pai, ela foi o ponto mais profundo da humilhação que esse Deus menino percorreu. Deus se tornou humano por você e por mim. Vamos examinar algumas dessas humanidades e algumas dessas divindades de Jesus na mesma pessoa. Cristo, ele foi abandonado lá na cruz pelo Pai. Ele se separou do Pai, se tornou maldito, ou seja, separado de Deus no seu lugar e no meu lugar. Tudo isso mostra um movimento de amor que começou numa cocheira ou num comedouro, que é o nome mais comum da palavra manjedoura. Aqui, numa cocheira, Deus, feito um bebê, é reduzido a menos do que um bebê humano. Não teve chá de fraldas, não teve avó, não teve tia, não teve ninguém para ajudar lá. Mas, sabe, como um animal, ele tinha contato com uma cocheira. O ambiente onde uma cocheira existe, ele é um ambiente aberto, sem a privacidade para uma mulher dar à luz. Maria deu à luz sozinha, sem o apoio de outra mulher. Humanamente, portanto, Jesus nasceu no pior ambiente e condições. O presépio de Natal, que a gente vê nessa época com bichinhos, vaquinhas, tudo bonitinho, organizado, com Jesus numa cesta, é uma alteração da realidade. A palavra de Deus fala que o berço de Jesus não foi um cesto, não foi uma caminha, foi uma cocheira. Então, esse extremo humano mostra a primeira fase da humilhação de Deus se tornando uma criança nas piores condições de ambiente para essa criança vir ao mundo. Mais tarde, Jesus prossegue nessa condição de humildade e humilhação. Já mestre, já influente, bem mais tarde, adulto, ele continua se humilhando e vai nos ensinar a lavar os pés uns dos outros. Lá em João, no capítulo 13, no versículo 13, vamos juntos lá. Ele fala assim: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus continua na humildade
E esse caminho de humildade vai ser provado no seu extremo algum tempo mais tarde. Antes de a gente prosseguir para essa terceira fase da humilhação de Jesus, nós vamos entender um pouco o conceito de bênção e de maldição, para podermos ir para a próxima etapa da humilhação contínua de Jesus. Lá em Gálatas, no capítulo 3, o versículo 6 até o versículo 14, fala: Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Veja que Deus justo, ele dá a maldição àquele que é pendurado no madeiro. Mesmo que uma pessoa tentasse, ela não conseguiria praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Portanto, era inevitável que fosse necessário que essas pessoas fossem penalizadas, fossem condenadas por esse motivo, porque não conseguiam praticar essas coisas. Já prevendo isso, lá atrás, nós vemos que havia essa promessa, essa frase de Deus, amaldiçoando todo aquele que fosse pendurado numa madeira. Mas isso já tinha um plano em vista, porque Jesus iria para esse lugar, que era meu e seu, no nosso lugar, para receber nele a maldição. Daí ele ter falado: Eloi, Eloi, lema sabachthani, porque ele de fato foi separado de Deus pela maldição que recairia sobre mim e sobre você. Além de todo o sofrimento moral, além de todo o sofrimento físico, toda a tortura que nós não conseguimos nem imaginar. Além disso, Jesus foi abandonado pelo próprio Deus. Sim, abandonado pelo próprio Deus, à deriva. E essa situação de maldição, ainda que breve e temporária, nós não sabemos se Jesus sabia que ia ser tão breve, mas foi necessária e angustiante, com certeza, sem dúvida. Se assim Jesus agiu para que fôssemos libertos da maldição e reconciliados com Deus,
podemos, nesses dias de festas e encontros, transformar a maldição que existe nas circunstâncias, no nosso meio, nas doenças, em bênção. Vamos lá em Romanos, no capítulo 12, vamos ler apenas um versículo. Abençoem aqueles, versículo 14, 12, 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Então, uma oportunidade que a gente tem nesses dias de festas, de fato, é abençoar. E nós temos muitos motivos para amaldiçoar, e a palavra maldição vem, a raiz da palavra é maldicere, do latim, que é mal falar. Significa falar coisas negativas ou conjurar ou condenar. E nós todos somos bastante julgados e bastante criticados nos nossos dias, seja na sociedade, seja nos nossos trabalhos, seja em quaisquer contexto de relações. Nós temos muitas circunstâncias nas quais somos perseguidos, ora por chefes ou subordinados, e hoje, naturalmente, todos nós temos mais demandas do que recursos, mais perguntas do que respostas. Então, todos temos uma carga, e muitos de nós uma sobrecarga, que palavras boas, palavras positivas, palavras de bênção vão fazer toda a diferença nessas festas. Ciente de que você já é perdoado, a despeito de todos os seus pecados, a despeito das circunstâncias, a despeito de falhas, você pode estender esse coração de perdão recebido, de bênção para várias outras pessoas. Além disso, nesse momento que nós estamos de festas e convivência, a exemplo de Jesus, nós podemos nos humilhar. Continuar esse movimento que não para lá na cruz. Ele continua através de você, em sinais de serviço, servindo aos feridos, não aos feridos na partida de futebol, nem aos feridos na guerra, mas aos feridos de coração. Servindo aos necessitados, aqueles que precisam de ajuda econômica ou alimentar, e outros necessitados de serem ouvidos, de serem acolhidos, de serem abraçados. E isso reflete uma oportunidade maravilhosa de nós exercitarmos a atenção, a audição e o acolhimento a essas pessoas, mesmo que elas não demonstrem ou que elas não falem, por causa que estão na correria, estão aí passando, indo e voltando, e com uma agenda muito cheia, mas a despeito disso, e a despeito da sua agenda também puxada, vale a pena parar para escutá-las. Talvez essas pessoas estejam tão sobrecarregadas, mas com certeza muitas delas estão do meu lado, estão ao seu lado,
às vezes na mesa do lado do colega de trabalho, às vezes no quarto ao lado, na minha casa. Precisamos, de fato, ter esse tempo para continuar o trabalho de Jesus, de lavar os pés uns dos outros. Na verdade, certa feita, quando Jesus estava falando sobre isso, ensinando os discípulos, o que um dos discípulos fala, então, lave também a minha cabeça e o meu corpo, não só os meus pés. E Jesus responde que a esse discípulo que a sua cabeça e o seu corpo já estavam lavados. Só bastaria lavar os pés. O que isso significa? Que você já é lavado pelo sangue de Cristo. E você não deve se angustiar sobre qual o seu destino espiritual. Você já ganhou o maior presente. Naturalmente que é necessário que você lave os pés de alguém e alguém lave os seus pés. Porque na caminhada, nas nossas vidas, físicas, familiares, profissionais, eclesiásticas, ligadas à igreja e qualquer outra caminhada, é natural que os nossos pés vão suar, vão pegar terra, poeira, bactérias, tudo. É muito comum que aconteça isso. Então é muito saudável que eu procure alguém que possa lavar os meus pés. Muitas vezes eu mesmo não consigo sequer vê-los, mas alguém vai ver aquela sujeirinha, aquele ponto, aquela coisa que está, aquele calo, e vai conseguir me ajudar. E vice-versa. Eis aí uma aplicação maravilhosa de como a humilhação de Cristo continua produzindo frutos dentro de nós e a partir de nós. Como melhor notícia, Ele continua com você até o seu último dia aqui. E sabe, não é uma boa coisa nós nos lembrarmos do dia da nossa morte. Eu não gosto muito, na verdade não gosto nada de ir a cemitério. Mas, humanamente falando, realmente é muito constrangedor. Mas sabe de uma coisa? Jesus vive. E você vive com Ele. Então a morte foi vencida. Sim, durante algum tempo, se você morrer antes da vida de Cristo, você vai ficar numa região aguardando pela vinda dele para te levar, mas sem o medo e sem a dúvida que milhares de gerações tiveram até que o menino veio dar a vida no seu lugar e no meu lugar. Vamos orar, agradecidos porque o menino se humilhou, recebido num comedouro, numa cocheira, num coxo, continuou se humilhando, lavando os nossos pés, continuou se humilhando e recebendo a maldição do Pai no meu lugar e no seu lugar, para que nós não fôssemos mais malditos, mas benditos nos olhos de Cristo. Alguém fala, não, puxa, mas eu tenho muita coisa para mudar e eu tenho muitos erros e eu ainda fico irritado, ou eu ainda fico com raiva, ou eu ainda fico isso, ou fico aquilo outro.
Você se vê dessa forma. E é importante que você tenha consciência para um movimento, que é a ação. Porém, Deus vê você justificado. Então vamos olhar para nós mesmos e olhar uns para os outros com uma outra ótica, com uma nova maneira de nós vermos e, portanto, abençoarmos. De novo, nessas festas temos a oportunidade de estender bênçãos e o maior presente que você pode dar, sem dúvida, é o presente do perdão. Eventualmente, nas suas relações, você vai estar próximo, ou na mesma cidade, pelo menos, de pessoas que, eventualmente, você tenha alguma pendência. Isso está no teu coração. Dê um presente. Com certeza, esse é o presente mais valioso que você poderá dar. A sua vida, o seu perdão. Da mesma forma que Jesus deu o presente mais valioso, que foi o seu perdão, através da vida dele. Vamos orar para finalizarmos essa grande alegria de termos esse grande presente de Natal, que é Jesus e o seu perdão. Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor merece toda a honra e toda a gratidão. Ajuda-nos, Pai, a receber esse presente, Pai. Por mais incrível, constrangedor, desafiador, difícil de se compreender, ainda assim, Deus, ajuda-nos a recebê-lo, Pai, com toda a gratidão, com toda a fé. Esteja com os meus irmãos e irmãs, que todos, Pai, sejam curados das suas dores físicas, emocionais, espirituais, porque assim também o Senhor fez, Pai, na cruz. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tenham um bom domingo, continuem tendo ótimas festas e um abençoado 2023 com Jesus conosco. Amém. Tchau, tchau. Vamos juntos encontrar nosso Pai com gratidão e Jesus, o Deus bendito, em nosso coração, agradecendo ao acordar sua forte proteção e eterna salvação que vem de sua mão, porque este é o reino de amor e de esperança que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador. Te busco sempre, ó Senhor, me envolvo em Teu amor, me ajuda a crescer com o Teu poder. Quero sempre estar contigo, és meu Deus o que eu preciso, és a força que eu consigo, meu melhor amigo, porque este é o reino de amor e de esperança que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador,
ti, ó Criador. Amém, Senhor. Eu nunca vou voltar atrás. Tá decidido, definido, eu quero é mais. A vida, quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade que sem amizade não dá certo não. Dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.